Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Começando essa semana num tom aí de muita desconfiança, né? De muita chateação, principalmente por parte da torcida do Vasco, que viu a equipe aí sendo eliminada mais um ano pelo rival Flamengo no Campeonato Carioca e infelizmente jogando um péssimo futebol, né? Jogando como time pequeno. Então muitas reclamações, torcedor pedindo inclusive a troca de treinador. Então a gente vai falar sobre todo esse cenário, né, de começo de semana e preparação agora para o Campeonato Brasileiro que se irá iniciar no final agora do mês de março, né? O Vasco vai estrear contra o Santos, nossa primeira partida em casa em São Januário. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar também sobre a situação ali polêmica envolvendo, né, o gol do Bruno Henrique. Parece que o Pedrinho tá falando uma coisa, a Federação Carioca de Futebol diz outra coisa. Então a gente vai dar a nossa opinião e falar um pouquinho sobre toda essa questão também do roubo, né, que foi aquele lance, né, no primeiro gol do Flamengo na última partida. E também vamos falar sobre outros assuntos importantes, como por exemplo, mercado da bola, porque a gente deve ter essa semana aí duas novidades, a saída de pelo menos alguns jogadores podendo ser confirmadas, né? O Vasco vai tentar enxugar o elenco, já tem jogador aí com um contrato praticamente assinado para ir jogar aí no Cuiabá. Tem também as chegadas de atletas, né? O Vasco deve anunciar essa semana ainda a contratação de atacante e vai em busca aí de pelo menos mais 3 ou 4 reforços nessa janela nacional de transferências que começa agora no dia 12 de março. Então peço para você acompanhar o vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no vídeo de hoje. Peço a sua colaboração, deixando aquele like no nosso vídeo, né? Aquele joinha que é super importante para o crescimento, para a divulgação do nosso trabalho. E quem ainda não foi inscrito, né? Você que ainda não conhece aqui o nosso canal, quer ficar bem informado, todo dia aqui tem vídeo, de manhã, de tarde e à noite a gente faz uma live, né? A gente entra ao vivo para trazer notícia, para responder pergunta, para fazer, né, aquele bem bolado de tudo que aconteceu no decorrer do dia e trocar uma ideia de Vasco aí todas as noites, às 8 horas da noite, ao vivo aqui no nosso canal. Então se inscreve lá embaixo naquele botão vermelho e venha fazer parte aqui da nossa família. E antes de começar o vídeo, a gente essa semana agora, na quarta-feira, a gente vai sortear 2 camisas oficiais de jogo do Vasco. Essas camisas aí serão para quem se inscrever no canal Canto da Fé. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo de hoje e também está no primeiro comentário fixado. Você clicou no link, se inscreveu, vai participar do sorteio de 2 camisas, uma branca e uma preta. E obviamente, né, um canal que a gente, como o próprio nome já diz, né, Canto da Fé, de oração, de fé, de palavra do Senhor, de Deus. Então corre lá, se inscreva no canal, que com certeza você que é religioso, você que é cristão, não vai se arrepender e ainda pode levar uma camisa do Vascão para casa. Beleza? Primeiro link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Mas enfim, bora pro que interessa, começar o vídeo falando sobre a polêmica envolvendo o gol do Bruno Henrique no sábado, né, na partida de semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco obviamente não jogou nada, a gente não vai aqui ficar só reclamando de arbitragem, mas a grande verdade é, naquele momento o Vasco vencia o jogo por 1-0, o Vasco estava na frente do placar. Se não sai aquele gol naquele momento, a equipe do Flamengo poderia ficar mais nervosa, poderia se complicar, o Vasco poderia até achar um segundo gol, fazer um 2-0 e colocar mais pressão pro lado do Flamengo. E, cara, nitidamente um gol irregular, né? O Bruno Henrique estava ali com a parte de cima dele, do corpo dele, o ombro, a cabeça, o braço, todos à frente da linha de zaga do Vasco. E aí o VAR traçou uma linha ali extremamente grossa, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecendo constantemente contra o Vasco e a favor do Flamengo. E aí, obviamente, deu o gol pro Flamengo. O Pedrinho, depois do jogo, soltou ali o verbo, falou que era um absurdo, né? A decisão do Vasco extremamente rápida, praticamente não teve nenhum tipo de reajuste ali para ver se realmente estava impedido ou não. Depois os especialistas de arbitragem, né? Os próprios árbitros aí que comentam na Globo, na Sport TV, todos falando que o lance estava em impedimento, inclusive que o Bruno Henrique deveria ter sido expulso no jogo também. E aí, né, a Ferdi ontem solta uma nota dizendo que o Pedrinho concordou com a decisão da Ferdi. Então tá um pouco estranho. Pedrinho reclama, a Ferdi diz que o Pedrinho concordou. Espero que o Pedrinho venha a público aí essa semana para falar um pouco sobre esse assunto, né? E dar ali o parecer dele. Concorda ou não concorda com a Ferdi?
Tava impedido ou não tava impedido, Pedrinho? A gente te admira, você é um cara que, pô, sempre lutou pelo Vasco, espero que dessa vez não seja diferente, você possa pressionar para que isso não aconteça no Brasileirão, na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Mas enfim, seguindo o vídeo aqui agora, falar um pouquinho sobre esse momento, né, cara? Um momento, primeiro, de insatisfação por parte da torcida do Vasco e principalmente um momento de muito desconfiança por parte da torcida vascaína, que não se sente, né, com esse time preparado para os campeonatos que a gente tem pela frente. Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Vascaíno, que acompanhou os últimos jogos, principalmente os clássicos contra Fluminense, Botafogo, Flamengo, acha que o time não está pronto para as disputas aí, pelo menos para brigar por algo, né? Para brigar ali por uma vaga de Libertadores, ir longe na Copa do Brasil ou quem sabe até brigar por um título de Sul-Americana, porque a gente viu muito do mesmo do ano passado, um time burocrático, um time com medo, um time fraco de marcação, um time fisicamente falando extremamente vulnerável, né? O Vasco cansa muito rápido, muitos jogadores se machucam, o caso aí do Felipe Coutinho, mais uma vez no estaleiro, né? Tendo que se recuperar mais uma lesão muscular, então o torcedor do Vasco quer respostas, né? O torcedor do Vasco quer explicações, pra vocês terem noção. A equipe do Vasco, o time do Vasco, foi a equipe do Campeonato Carioca de 12 times, inclusive o próprio Bangu, que foi o último colocado, o Vasco foi o time que menos finalizou em gol. Olha, cara, que absurdo. O Vasco tem ali Coutinho, Payet, Verratti. O Vasco tem muitos jogadores que teoricamente são ofensivos e de qualidade. E o Vasco não finaliza, o Vasco não chuta, o Vasco não manda a bola para o gol adversário com perigo. Então, realmente é muito preocupante, né? Muito complicado. Você vê o Flamengo finalizando em média 16 vezes por jogo, Botafogo 15, Fluminense 13, Boa Vista 12, o Bangu, que é o último colocado, 12, Portuguesa 11 e o Vasco na última colocação com 8 finalizações em média, metade do Flamengo. É um absurdo, né, cara? É complicado, é difícil da gente realmente entender o motivo, né, do Carille não ter ainda acertado, principalmente o padrão de jogo, né, um padrão tático para essa equipe e, obviamente, a forma física ideal do Vasco, que está muito, mas muito abaixo do que a gente espera, né, de um time profissional de primeira divisão. Mas, enfim, seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho agora sobre o que esperar desses próximos 3, 4 semanas que a gente tem pela frente fora de campo, né, ali nas questões de janela de transferências. A partir agora, de depois de amanhã, teremos a janela nacional, a janela brasileira se abrindo. O Vasco vai promover saídas de atletas, por exemplo, o volante Lucas Eduardo, de 21 anos, está indo jogar no Cuiabá, vai ser emprestado ao Cuiabá por empréstimo até o final do ano para ganhar rodagem, para ganhar experiência. Outro menino da base que também pode ser emprestado é o JP, meia e atacante, que também pode estar indo para algum clube de Série B ou de Série A para ganhar minutagem, para ganhar rodagem, ganhar experiência. E aí o Vasco tenta também a saída de outros atletas. Jean Davi, o chileno que chegou ano passado, não faz parte dos planos do Carille. Maxime Domingues, o suíço, também chegou ano passado, parece que não vai ser aproveitado. Tem também ali outros jogadores, como o Patrick de Luca, que treina separado, o Capasso, que já está treinando separado há muito tempo, e o Vasco tentando destino para esses atletas, tentando ou trocas, ou empréstimos, ou até vendas em definitivo. Então são jogadores que custaram ao Vasco valores altos aí, principalmente o Capasso, o Maxime e o Jean Davi, e hoje não entregam absolutamente nada, e muito pelo contrário, tiram espaço de outros atletas que poderiam estar chegando, ou até mesmo de meninos jovens aí da base vascaína. E aí, com a possível saída de alguns desses atletas, ou de todos esses atletas, o Vasco também precisa ir ao mercado, contratar jogadores. Essa semana já é esperado no Rio de Janeiro o atacante colombiano de 22 anos, Brahim Palácios, do Atlético Mineiro, né? Já tem um pré-acordo entre Vasco e Galo pelo empréstimo dele até o final da temporada, com a opção de compra, caso ele venha a atingir metas aí no contrato dele com o Gigante da Colina. E o Vasco vai atrás de outras peças para o atual elenco, né? Carências que o Vasco tem no atual elenco. Primeiro volante, um jogador para brigar por posição com o Hugo Moura, mais um zagueiro que atue pelo lado direito da zaga. O Vasco está tendo dificuldade, só tem o João Vitor que joga por ali, então a tendência é que o Vasco vá atrás de um jogador ali para também estar compondo esse elenco ali pelo lado direito da zaga. O Souza parece que não foi aprovado pelo Carille ali para jogar no setor defensivo, tanto é que nem vem sendo relacionado para as partidas. E além de primeiro volante e de um zagueiro pelo lado direito, parece que o Vasco também vai buscar centroavante, atacante, jogador que possa ser ali uma sombra para o Verratti, né? Um jogador que possa trazer para o Verratti, né, a possibilidade dele não jogando bem. O Vasco tem uma outra opção. O Vasco não pode ficar totalmente dependente do Verratti, porque se machuca.
se for suspenso, levar um cartão vermelho, ou se o Vasco precisar de 2 atacantes ali durante um jogo, ali 2 jogadores mais de área, então é importante o Vasco ir ao mercado. Tem opções, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, o Daverson não está sendo aproveitado no Atlético Mineiro, não está jogando, ele com certeza absoluta adoraria vestir a camisa do Vasco, ama o Vasco, é vascaíno pra caramba. Tem outras opções, tem jogadores mais jovens que estão se destacando aí em campeonatos estaduais, paulista, mineiro, baiano, enfim. O scout do Vasco vai ter que resolver esse problema e espero que o Pedrinho e o seu Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, atuem com rapidez. Vão ao mercado para trazerem essas peças para já se entrosarem com o elenco, estarem prontas aí já para o início do Campeonato Brasileiro, que irá começar no dia 30 de março em São Januário contra a equipe do Santos do menino Neymar. E antes de terminar o vídeo, vou dar aquela dica. Quer ganhar a camisa do Vasco? Clica aqui, ó, nesse botãozinho no canto da tela, se inscreva aqui no canal Canto da Fé, dá essa moral pra gente. Quarta-feira, 2 de vocês vão levar a camisa para casa. É só você se inscrever aqui agora para dar aquela moral. Um abraço, tamo junto.